Às 15h14, numa tarde úmida de setembro, o céu caribenho se abriu. 2 caças F-16 venezuelanos romperam as nuvens a 5.000 pés de altitude, com a luz do sol refletindo em suas fuselagens envelhecidas como sinalizadores de alerta. Abaixo deles, a forma cinza-aço do USS Jason Dunham cortava o mar com os motores zumbindo em perfeita precisão. O que começou como uma simples patrulha perto da zona de exclusão venezuelana estava prestes a se transformar num confronto que ninguém esperava, um duelo entre relíquias da Guerra Fria e o domínio do século XXI. O piloto líder virou a sua aeronave de cabeça para baixo, puxando com força o manche. Os seus mostradores analógicos ultrapassaram os 550 nós. Do convés do contratorpedeiro, os operadores de radar observavam os pontos se aproximarem rapidamente a segundos do alcance das armas. Por um momento, o tempo pareceu esticar-se, um símbolo da rebeldia da Venezuela e do controle vigilante dos Estados Unidos no mesmo céu. O seu ala virou para a esquerda, mergulhando baixo na água para dividir a atenção do contratorpedeiro. 2 jatos, 2 vetores, um navio de guerra. Era um ataque em braçadeira, clássico, a mesma manobra imortalizada nos manuais da Guerra Fria. No entanto, todos dentro do centro de informações de combate do navio sabiam que essas aeronaves eram mais antigas do que a maioria dos marinheiros a bordo. Elas não carregavam links de dados modernos, mísseis de longo alcance e tinham poucas chances de sobrevivência. Ainda assim, os venezuelanos seguiram em frente desesperados para provar algo diante do mundo. Dentro do Dunham, o radar Aegis rastreava os 2 caças. Os seus processadores pulsavam 30 vezes por segundo, mapeando a altitude, o calor e a trajetória deles quase em tempo real. Os operadores não viam apenas 2 alvos, viam o histórico do hardware deles. Os jatos venezuelanos eram F-16 Block 15S, os mesmos modelos que voavam quando o Top Gun original estreou em 1986. Cada vibração, cada chamada de rádio, cada manobra era analisada e gravada por oficiais de inteligência do Ziwata atrás de telas de vidro espesso. Quando o primeiro piloto armou o seu míssil Sidewinder, nada aconteceu. A cabeça do buscador girava lentamente cega para a assinatura térmica do contratorpedeiro. Os olhos infravermelhos do míssil procuravam exaustão em um comprimento de onda que os navios de aço simplesmente não emitiam. Naquele momento, o piloto percebeu que sua arma nem mesmo conseguia ver o alvo. Abaixo, as torres Sea-Wyss do navio giravam seus 6 canos, pré-girando prontos para disparar 4.500 tiros por minuto se o comando fosse dado. De acordo com a Defense News, o sistema Aegis pode rastrear e engajar 18 alvos aéreos ao mesmo tempo. Contra isso, 2 F-16 eram ruído de fundo, não uma ameaça, mas um exercício. Ainda assim, os americanos não dispararam. Os pilotos continuaram a sua aproximação, perseguindo um fantasma do poder que as suas aeronaves já tiveram. O mar brilhava sob eles, um espelho refletindo uma era moribunda de combate aéreo. Enquanto o jato líder voava em direção ao horizonte, cada pulso do radar escrevia a mesma verdade: a batalha entre orgulho e tecnologia já havia sido decidida. Mas nenhum dos lados sabia ainda que este era apenas o primeiro passo de uma dança muito mais longa e humilhante, uma que testaria não as armas, mas a própria ilusão de força. Quando os 2 jatos venezuelanos completaram a sua primeira investida de ataque, a verdade já havia se tornado clara: eles estavam a voar para o futuro usando as ferramentas do passado. Os F-16 Block 15 já haviam representado o que havia de mais avançado em poder aéreo. Na década de 1980, esses caças podiam superar os MiGs soviéticos e dominar os céus da América Central. Mas, 4 décadas depois, eram sombras ultrapassadas desse legado. A pintura desbotada aviônica, pouco fiável, os sistemas remendados, com quaisquer peças que as equipas de manutenção conseguiam encontrar ou canibalizar.
A indústria militar da Venezuela, paralisada por sanções e negligência, lutava contra o próprio tempo. Dentro da cabina, os pilotos sabiam disso. Os seus receptores de alerta de radar piscavam com sinais falsos, incapazes de distinguir entre rastreamento ativo e ruído de fundo. Os visores analógicos, relíquias de outro século, tremiam sob o estresse do voo. Cada cintilação lembrava-lhes que cada mostrador, cada cabo, cada parafuso era mais antigo do que as suas próprias carreiras. Já não eram máquinas de guerra, eram memórias mantidas juntas pela força de vontade e fios. Abaixo deles, o USS Jason Dunham. Não era apenas um navio, era uma fortaleza da era digital. O sistema de combate Aegis ligava todos os radares, todos os sensores, todos os lançadores de mísseis numa mente sincronizada. Não reagia, antecipava, não adivinhava, calculava. Enquanto os venezuelanos voavam manualmente, confiando no instinto e na visão, o contratorpedeiro operava com níveis de automação, aprendizagem automática e precisão que nenhum humano poderia igualar. De acordo com a Jane's Defense Weekly, o Aegis pode processar milhares de respostas de radar por segundo, filtrar interferências atmosféricas e criar um mapa eletrônico do campo de batalha até cada crista de onda. O contraste era quase cruel. As aeronaves venezuelanas, com seus radares de varredura mecânica, tinham que escolher entre buscar e rastrear. No momento em que o piloto líder mudou para o modo de bloqueio, seu radar perdeu toda a imagem aérea. Ele ficou cego para tudo, exceto para o navio, sem saber das outras aeronaves, sem saber das ameaças que se aproximavam e sem saber que o radar SPY-1 do contratorpedeiro já havia completado centenas de rotações, rastreando-o de vários ângulos. Enquanto os pilotos tentavam recuperar a formação, o conjunto de guerra eletrônica do Dunham ativou-se silenciosamente. Conhecido como SLQ-32, ele emitia pulsos sutis no ar suficientes para distorcer as telas de radar sem disparar um tiro. Para os venezuelanos, a imagem do navio nos seus visores começou a piscar um contacto, tornou-se 2, depois 5, depois nenhum. O céu tornou-se enganador, os instrumentos sem sentido. De volta à ponte, os oficiais americanos observavam em silêncio. O que se desenrolava não era uma batalha, mas uma demonstração. Os Zeuta não precisavam disparar mísseis. Estavam a provar um conceito que, na guerra moderna, o domínio não é conquistado com balas, mas com informação. Ainda assim, havia algo inquietante na cena. 2 homens pilotando peças de museu, arriscando as suas vidas pela ilusão de poder de um regime, enfrentavam uma máquina que poderia apagá-los em um segundo. A diferença entre bravura e futilidade se confundiu em uma linha de estática. E enquanto os 2 F-16 se reagrupavam para outra investida, os sistemas do contratorpedeiro já estavam a gravar, analisar e preparar-se, não para a sobrevivência, mas para os dados. A verdadeira luta estava a mudar do ar para o mundo invisível dos sinais e do engano. O segundo ataque começou com determinação e desespero. Os 2 F-16 venezuelanos desceram novamente seus pós-combustores, deixando rastros duplos de fogo no mar turquesa. Eles vieram baixo e rápido, tentando imitar as lendárias táticas argentinas da Guerra das Malvinas, a mesma manobra pop-up que uma vez enviou um contratorpedeiro britânico para o fundo do oceano. Mas isso foi em 1982. O Jason Dunham não era o HMS Sheffield e este oceano não era o mesmo campo de batalha. Dentro do Centro de Informações de Combate, a equipa de radar do navio já havia designado ambas as aeronaves como alvos de rastreamento ativo. Cada movimento, mudança de altitude e emissão de calor era monitorizado. O sistema de combate Aegis atualizava seus dados de rastreamento 30 vezes por segundo, enquanto o radar SPY-1D do contratorpedeiro alimentava informações precisas aos computadores do navio. Os marinheiros não viam caos, viam matemática previsível. Para eles,
Os dois F-16 não eram predadores. Eram pontos numa grelha previsível. Quando o piloto líder venezuelano saiu da sua descida a 500 pés, os seus sistemas de mísseis armaram-se novamente. A cabeça do buscador do AIM-9L Sidewinder começou a sua busca procurando calor na faixa de 3 a 5 microns, mas não encontrou nada. O Sidewinder procurava a assinatura infravermelha de um motor a jato, não o escape mais frio das turbinas a gás de um contratorpedeiro. O míssil estava cego. O piloto apertou o gatilho, esperando por um sinal de bloqueio que nunca veio. O silêncio em seus fones de ouvido era ensurdecedor. Enquanto isso, o sistema de armas de curto alcance Phalanx do Jason Dunham, o Sea-Whiz, ganhou vida. A sua cúpula branca girou em direção ao jato líder e 6 canos começaram a girar a 4.500 rotações por minuto. Um rugido mecânico encheu o navio, enquanto os marinheiros observavam o radar de controle de fogo alcançar o bloqueio. O sistema precisava apenas de um comando, uma única confirmação para transformar o céu em estilhaços. Mas esse comando nunca veio. O capitão, calmo e metódico, ordenou contenção. Ainda não era combate, era observação. De acordo com a Reuters, a marinha do Wanaiwa tinha ordens para evitar a escalada enquanto registrava todas as assinaturas emitidas pela aeronave venezuelana. As suas frequências de radar, tentativas de interferência e até mesmo conversas de rádio estavam a ser capturadas e analisadas em tempo real. O que a Venezuela pensava ser agressão era, na realidade, um teste que os Estados Unidos estavam a passar com sucesso. Na cabine, o ala venezuelano estava a voar meio cego. O seu altímetro de radar parou abaixo dos 500 pés, forçando-o a confiar no instinto. A água salpicava a sua cabine, formando crostas de sal nas bordas dos seus instrumentos. O receptor de alerta de radar piscava irregularmente, a fiação corroída tinha desativado 2 dos seus sensores. Ele não conseguia dizer de onde vinha a ameaça, apenas que estava em toda parte. O conjunto de guerra eletrônica do contratorpedeiro inundava o ar com sinais falsos. Para os pilotos, o oceano parecia gerar navios fantasmas. Alvos apareciam, desapareciam, multiplicavam-se. Cada segundo aumentava a confusão e confusão significava vulnerabilidade. Enquanto os 2 jatos se reagrupavam e viravam para sul para se prepararem para outra passagem, eles não sabiam que os americanos já tinham mapeado todas as falhas nos seus sistemas. Cada pulso de radar, cada emissão de rádio, cada manobra catalogada, gravada e analisada. Os EUA não apenas venceram o confronto, mas aprenderam com ele. E quando o sol se pôs no horizonte, os pilotos venezuelanos não perceberam que o dia seguinte chegaria com novas ordens, nova pressão e um resultado muito mais perigoso do que este primeiro ataque fracassado. A noite caiu sobre as Caraíbas, mas o mar não descansou. Nas profundezas do USS Jason Dunham, o sistema Aegis continuava a zumbir silenciosamente, com os seus radares a girar como um batimento cardíaco de aço. Os dados chegavam às redes de inteligência dos AIWA, analisando cada sussurro eletrônico dos jatos venezuelanos. O que parecia uma escaramuça fracassada se transformou numa autópsia eletrônica. Em todo o Pentágono, analistas já estavam mapeando as vulnerabilidades de uma força aérea presa no passado. Ao amanhecer, os pilotos venezuelanos foram chamados de volta à base. De acordo com a BBC News, o presidente Nicolás Maduro foi informado poucas horas após o incidente. O relatório enfureceu-o. Não se tratava apenas de orgulho nacional, tratava-se de aparências. Caracas havia transmitido o primeiro encontro como uma demonstração de força, mas as imagens não mostravam nada além de 2 jatos voando perto de um navio americano. A ordem foi imediata: os pilotos deveriam voltar, ser mais agressivos e forçar uma reação para a televisão estatal. Na manhã seguinte, 5 de setembro, os mesmos 2 pilotos embarcaram na mesma aeronave envelhecida.
O sistema de navegação do F-16 Leader estava descalibrado em quase 32 quesitos, como o desvio inercial não corrigido há anos. O receptor de radar do ala tinha 2 quadrantes completamente inoperantes e o horizonte artificial às vezes congelava no meio da curva. Eles estavam a pilotar peças de museu desatualizadas, frágeis, mas carregadas de expectativas políticas. A partir do momento em que os seus motores rugiram, os americanos souberam. Um E-2D Hawkeye da Marinha dos Ewarazia, orbitando a centenas de milhas de distância, detectou a descolagem instantaneamente. O seu radar captou o calor dos F-16 a uma distância de 200 milhas. Em segundos, o USS Dunham foi alertado com seus sistemas a rastrear silenciosamente as aeronaves enquanto subiam ao céu. Todos os recursos do Zemasreiba na região de drones a submarinos voltaram sua atenção para a costa venezuelana. A caçada havia começado antes mesmo de os atacantes deixarem sua base. Quando os F-16 cruzaram para águas abertas, eles voaram na clássica formação alta-baixa, um jato mergulhando para arrasar as ondas, enquanto o outro permanecia alto para distrair a cobertura do radar. Mas o conjunto de guerra eletrônica do contratorpedeiro percebeu isso instantaneamente. O SLQ-32 começou a transmitir rajadas precisas de interferência. Nas telas dos venezuelanos, o mar encheu-se de alucinações, contra-torpedeiros fantasmas múltiplos, reflexos de radar, movendo-se em direções impossíveis. Os instrumentos dos pilotos tornaram-se inúteis à sua realidade, fragmentou-se em estática. Na cabine, o radar do piloto líder mostrava o Jason Dunham a 30 graus da sua posição real. O seu ala viu 5 navios onde havia apenas um. Sem radares de frequência ágil ou qualquer forma de sistema de contra-interferência, eles estavam indefesos. De acordo com a Jane's Defense Weekly, os F-16 modernos equipados com cápsulas de contramedida eletrônica podiam detectar e neutralizar tal interferência, mas os jatos da Venezuela não tinham nenhuma. Cada segundo ficava mais pesado. O suor ardia nos olhos dos pilotos enquanto os alarmes soavam e as telas piscavam. Abaixo deles, o Caribe brilhava, refletindo a sua confusão. O contra-torpedeiro não precisou disparar. Já havia desmantelado o ataque deles através da arte invisível da guerra eletrônica. E bem acima do mar, 2 pilotos perceberam uma verdade assustadora. Não estavam a lutar contra um inimigo que podiam ver, estavam a lutar contra um inimigo que nem sequer conseguiam compreender. Na tarde de 5 de setembro, a tensão dentro do centro de comando venezuelano havia se transformado em raiva. O primeiro encontro havia envergonhado o regime e as imagens transmitidas pela televisão estatal não impressionaram nem mesmo seus fiéis apoiadores. O que deveria mostrar desafio contra a agressão do ZEUA acabou expondo a fragilidade da Força Aérea Venezuelana. De acordo com a Reuters, Maduro ordenou pessoalmente uma segunda missão, não para vencer, mas para recuperar o orgulho. O objetivo da missão era assustadoramente simples: forçar uma reação dos americanos a qualquer custo. Os mesmos 2 pilotos exaustos, desidratados e desmoralizados foram enviados de volta ao céu. Tinham dormido apenas 3 horas. Os mecânicos fizeram o que puderam. Taparam fugas com vedante, refizeram a cablagem dos cabos corroídos e apertaram parafusos recolhidos de aeronaves em terra. O medidor de combustível do F-16 Leader ainda piscava aleatoriamente, e o receptor de alerta de radar do ala continuava cego em 2 direções. Estes já não eram caças, eram símbolos declarações aéreas de vontade política. Desde o momento em que ligaram os motores, a Marinha dos Iewa já estava a observar. O Jason Dunham recebeu um alerta encriptado do E-2D Hawkeye, que sobrevoava a centenas de quilômetros de distância. O radar da aeronave tinha detectado a sua assinatura de descolagem e transmitido-a através da rede Link 16.
Quando os caças venezuelanos atingiram 10 mil pés, todos os radares satélites e submarinos americanos ao alcance tinham bloqueado as suas coordenadas. Os venezuelanos estavam a ser rastreados não por um navio, mas por todo um sistema que abrangia as Caraíbas. À medida que o F-16 Líder subia o compressor do seu motor, parou repentinamente um estrondo ensurdecedor dentro da cabine. Ele empurrou o nariz para baixo, tentando recuperar o fluxo de ar. O motor tossiu, tremeu e depois estabilizou, mas não sem aviso prévio. De acordo com a Defense News, aquele modelo de motor Pratt & Whitney precisava de revisão a cada 4.000 horas de voo. Este tinha quase 7.000. As pás do compressor estavam rachadas e qualquer manobra brusca poderia destruí-las. No entanto, com as câmaras da mídia estatal à espera, recuar não era uma opção. Abaixo, Jason Dunham rastreava tudo com precisão clínica. O radar SPY-1 do navio não estava mais apenas a acompanhar. Estava a testar contramedidas eletrônicas, mudando frequências para avaliar como os sistemas venezuelanos desatualizados respondiam. Cada pulso, cada reflexo, tornava-se parte de um banco de dados crescente dentro do computador do navio. O oficial de ação tática do contratorpedeiro ordenou que o conjunto de guerra eletrônica pintasse os F-16 com energia de baixo nível, não para atirar, mas para cegá-los. Em poucos minutos, os visores dos pilotos venezuelanos começaram a desintegrar-se no caos. A imagem do radar saltava de forma errática, mostrando vários contactos falsos. As leituras de navegação congelaram, as bússolas giravam. O piloto líder acreditava que estava a mergulhar em direção ao contratorpedeiro, mas na realidade estava a perseguir o oceano vazio. Os americanos calmos e silenciosos deixaram que isso continuasse. O alto comando a bordo do Dunham decidiu observar, não intervir. O exercício se tornou uma experiência de fracasso, uma demonstração ao vivo do que acontece quando o orgulho colide com o progresso. Mas, no fundo, todos os marinheiros a bordo sabiam o que estava por vir. A fase final era inevitável quando as máquinas, o tempo e a exaustão levariam os pilotos venezuelanos além do seu limite. Às 14h47, o ato final começou. O ala venezuelano quebrou a formação, mergulhando de 5.000 pés em direção à proa do contratorpedeiro. Acima dele, o seu comandante fez uma descida suave, tentando corrigir um bloqueio de radar que já não existia. A torre Sea-Whiz do Jason Dunham girou lentamente os seus 6 canos, girando até atingirem a velocidade de disparo. A arma não abriu fogo, não precisava. As aeronaves venezuelanas já estavam a desmoronar-se por dentro. Quando o jato líder ultrapassou os 3.000 pés, todas as luzes de aviso na cabine acenderam ao mesmo tempo. O seu receptor de alerta de radar gritava por sobrecarga, detectando sinais demasiado poderosos para processar. O radar SPY-1 do Dunham tinha mudado do modo de busca para rastreamento total, concentrando 6 megawatts de energia eletromagnética na sua estrutura. Os circuitos desatualizados do caça não conseguiam lidar com a radiação. Os visores piscavam, o medidor de combustível girava, o horizonte artificial rolava descontroladamente. O seu jato estava a voar às cegas, guiado apenas pelo instinto e pela adrenalina. O piloto puxou o manche para trás, forçando a aeronave a subir. A estrutura da aeronave gemeu sob 7 Gs e meio. A pressão hidráulica caiu 20% quando as vedações antigas começaram a vazar. Um som como metal a rasgar ecoou atrás da cabine. A asa esquerda tinha rachado. Se o seu assento ejetável tivesse sido revisado na última década, ele poderia ter se ejetado, mas os foguetes estavam vencidos. Os parafusos foram retirados de outro jato acidentado. Fugir era suicídio. Abaixo, os marinheiros a bordo do Jason Dunham observavam enquanto seus radares exibiam soluções de tiro perfeitas. O computador Sea-Whiz calculou pontos de intersecção com precisão de centímetros.
97 tiros, 3 segundos, tungstênio encontrando alumínio. Mas a ordem para disparar nunca veio. A Marinha dos Estados Unidos não estava em guerra com a Venezuela. Estava a assistir a uma lição em câmara lenta. De acordo com a Deutsche Welle, o confronto foi posteriormente descrito pelos analistas do Pentágono como uma aula magistral sobre futilidade assimétrica. A aeronave do ala não se saiu melhor. O seu gerador, já enfraquecido, fornecia apenas 60% da potência. O regulador de tensão tinha sido roubado de outra aeronave. Os circuitos entraram em curto-circuito, um após o outro, enquanto o jato tremia violentamente. Cada curva representava um risco de falha total. Quando o radar SPY o localizou, os seus instrumentos entraram em convulsão, sobrecarregados pela interferência eletromagnética. A sua bússola de radar girava como uma slot machine. O seu medidor de combustível saltou de cheio para vazio. Ele não tinha noção da sua posição. Não tinha como saber onde o contratorpedeiro realmente estava. A 1.500 pés, a sua visão estreitou-se. O sangue drenou da sua cabeça enquanto as forças G esmagavam o seu peito. Por 2 segundos, ele desmaiou inconsciente no ar. Quando acordou, o horizonte estava inclinado e a sua aeronave mal se mantinha estável. Ele nivelou ofegante, sentindo o gosto de cobre na boca. Atrás dele, o F-16 do seu comandante explodiu o motor antigo. Após quase 7.000 horas, finalmente parou. O jato moribundo planou silenciosamente sobre o mar, cruzando a fronteira invisível do espaço aéreo venezuelano. O piloto conseguiu pousar sem motor no aeroporto de Barcelona. O seu ala o seguiu minutos depois, pousando com apenas 136 quilos de combustível, 90 segundos de voo restantes. O contratorpedeiro americano nunca mudou de rumo. Continuou em direção à Colômbia, indiferente, seu radar já varrendo novos horizontes. O encontro terminou, mas a lição foi eterna. Tecnologia, disciplina e informação esmagaram a coragem e a nostalgia. Horas depois, o Pentágono discretamente enviou 10 F-35 Lightning II para Porto Rico, uma rotação planejada, embora o momento fosse mais eloquente do que qualquer declaração. Contra a frota de caças envelhecidos da Venezuela, não era nem mesmo uma competição. Era a evolução tornada visível. À medida que a noite caía sobre o Caribe, o silêncio voltou ao mar. Mas, por baixo dessa calma, a verdade permanecia, não uma vitória ou derrota, mas uma revelação. A era da resistência analógica tinha acabado, e o campo de batalha digital já tinha escolhido o seu lado. A guerra já não é travada apenas com balas, é travada com códigos, sensores e sinais invisíveis. O que acontece quando as nações se recusam a evoluir? Partilhe as suas ideias abaixo e não se esqueça de se inscrever para a próxima história que reescreve o futuro da guerra.